Bom, pessoal, nós vamos agora tratar do tema discriminação racial no sistema regional americano. E essa parte merece muito a nossa atenção, porque a banca destacou a Convenção Interamericana contra Racismo, Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. E esse tratado foi incorporado em janeiro de 2022 com status de emenda constitucional pelo Brasil. Não é? Então, nos chama a atenção em vários aspectos, a meu ver, é uma questão certa na prova de vocês, pelo menos uma. Então, nós vamos estudar, coloquei na íntegra o texto desse tratado para vocês, e nós vamos ver aqui os principais aspectos, vocês vão ler tudo, tá? Para casa, ler algumas vezes essa convenção, porque, como eu disse, acho muito que vai cair. Essa convenção foi adotada em La Antigua, Guatemala, em 5 de junho de 2013. Então, vejam, já tem um bom tempo, não é? Mas ela só entrou em vigor no cenário internacional em 2017, quando consegue o mínimo de ratificações. 6 países já ratificaram o texto, que são Antigua e Barbuda, Brasil, Costa Rica, Equador, México e Uruguai. O Brasil ratificou com status de emenda, vocês devem se lembrar, no ano passado, em 12 de maio de 2021, e depositou o instrumento de ratificação em 28 de maio de 2021. Então, nós sabemos que, segundo a doutrina, já estava valendo, não é? Mas o Supremo exige mais um ato, que é a promulgação do decreto presidencial. Isso só aconteceu em 11 de janeiro de 2022, com o decreto 10.932. Agora sim, já plenamente incorporada essa convenção ao nosso ordenamento jurídico. O texto tem 22 artigos, é uma convenção curtinha, vocês vão ver aqui. No próprio preâmbulo, ela faz menção à Convenção da ONU, que nós vimos aí no vídeo passado. É um texto importantíssimo, serviu de referência para tratados internacionais, para os países cuidarem do tema nos seus ordenamentos jurídicos internos, e ela é retomada nessa convenção, só que a Convenção Interamericana é mais nova, mais moderna, já trata de questões que não preocupavam os países, até porque não existiam, ou os países ainda não tinham se dado conta da sua existência, e já vão ser mencionadas aqui, não é? Então, temos novidades aqui no texto, vocês vão ler desde o preâmbulo, não é para pular o preâmbulo, acho uma excelente fonte de questões, porque ele traz o que os países consideram, a preocupação dos países, os princípios, como é que deve ser interpretado o texto. Não vou ler aqui para não ficar cansativo, é uma tarefa que vocês vão fazer sozinhos, e porque também estou buscando gravar os vídeos de forma mais objetiva para falarmos realmente daquilo que é mais relevante, né? Vocês ganharem tempo aí no estudo de vocês, já que a nossa prova se aproxima, não é isso? Então, nós temos o decreto presidencial que promulgou essa convenção, e depois vem aqui o preâmbulo. Eu até chamo a atenção de vocês para os documentos que eles mencionam no preâmbulo. A DUDH, a Declaração Americana, a Convenção da ONU, como eu já disse, de eliminação de todas as formas de discriminação racial, outros textos aqui das Américas, a Carta da OEA, a Carta Social. Então, eles estão considerando tudo que nós já temos, tanto no sistema global quanto no próprio sistema americano, se aproveitando da experiência que já existe na proteção de direitos humanos desse tema, o que é ótimo, não é? Acho que é uma forma de referenciar tudo que já foi feito, de dizer, olha, consideramos tudo isso, os textos são ótimos, e a partir daqui vamos avançar, vamos progredir, não é? Mas sem desconsiderar aquilo que já foi produzido anteriormente. Então, isso é interessante. E aí vocês vão percebendo aqui, ó, como eu destaquei nessa parte do preâmbulo, o próprio texto já fazendo a menção de racismo em suas mais diversas manifestações, individuais, estruturais, institucionais, como vimos aqui no início do capítulo. Então, é muito interessante esse texto, vocês vão fazer aí a leitura. Os países colocam aqui que
uma das motivações foi justamente o fato de estarem alarmados com o aumento dos crimes de ódio motivados por raça, cor, ascendência, origem nacional ou étnica, né? Então, é sim uma das previsões que nós temos aqui no preâmbulo, considerando os direitos já previstos na Convenção da ONU, mas que devem ser reafirmados, desenvolvidos, aperfeiçoados e protegidos. Por isso que a gente diz que é um texto mais moderno, mais condizente com a nossa realidade. E aí, gente, começa, nós temos aqui no capítulo 1º, o texto se inicia com definições no artigo 1º. Esse, a meu ver, é o artigo mais cotado para cair em provas, porque as bancas adoram perguntar sobre conceitos, né? Então, isso aqui dá uma questão. Perceber que o conceito de discriminação racial, que nós vimos lá na Convenção da ONU, esse aqui é quase idêntico ao da Convenção da ONU, mas, como eu disse, essa convenção já menciona vida pública ou privada, o que já foi uma grande evolução, digamos assim, reconhecer que também nas relações privadas isso acontece e que os estados têm que se preocupar em combater esse tipo de postura. Além do conceito tradicional da discriminação racial, vem a previsão de discriminação racial indireta. É aquela na qual nós temos determinada política ou uma postura do Estado que aparentemente é neutra, aparentemente ela não tem a função ou não tem o objetivo, né, de discriminar, mas o seu resultado acaba gerando um impacto desproporcional. Para alguns autores. Discriminação racial indireta seria uma espécie de impacto desproporcional. Nós temos uma teoria norte-americana, eu explico aqui para vocês abaixo, que é justamente essa ideia de políticas que são aparentemente neutras, mas acabam com seus resultados, na prática, prejudicando um grupo de pessoas vulneráveis. E aí eu trago para vocês um exemplo que é muito frequente. Eu estudei muito esse tema porque eu escrevi minha monografia sobre isso. O Joaquim Barbosa, ele tem um livro sensacional, a gente nem acha para comprar mais, e ele traz exemplos, né, dos Estados Unidos, especialmente nessa parte das políticas de ações afirmativas. E aí ele fala dessa teoria do impacto desproporcional, por exemplo, quando grandes empresas trazem como critério de promoção, de ascensão na carreira, a aplicação de testes. Por que isso acaba beneficiando os brancos, pessoas que têm uma melhor condição financeira e que normalmente são as brancas, né, em regra, porque elas têm um acesso à educação de qualidade, elas têm uma formação melhor. Então, claro que se eu for medir a capacidade de funcionários brancos e negros por um teste que avalia conhecimentos, o branco tende a se sair muito melhor. O empregado branco, ele tem um melhor desempenho, em regra. Ah, professora, nem sempre é assim, fulano de tal. Gente, não interessam exceções. A gente trabalha com regra, com estatística. Ah, mas não concordo. Guarde para você, na sua prova, você vai dizer o que é necessário, não é sua opinião pessoal, tá? Então, não é hora de ficar discutindo, gastando sua energia discordando. Entenda para você responder o que precisa. Espero que compreenda e aplique no seu trabalho, não é? Que é muito importante. Então, ser o aluno revoltado que não concorda com nada não vai te ajudar em nada na sua aprovação, tá bom? E muitas vezes as pessoas discordam por ignorância. Quando eu escrevi sobre cotas mesmo, eu percebi que as pessoas nem sabiam o que era, né? Viviam só repetindo, igual papagaio, isso viola a igualdade. Mas por quê? Ninguém sabia, ninguém tinha argumentos para explicar. Então, aqui o que nós precisamos é de fundamentação jurídica. Você pode ser questionado sobre isso numa questão aberta, numa prova oral, abra sua cabeça, receba os conceitos, construa o seu raciocínio, tá? E deixe de lado aí a sua vontade de discutir, que aqui não vai te levar a lugar algum. Combinado? Então, se desarme para estudar esse tipo de matéria. Acho que é o meu melhor conselho para vocês. Também é novidade um conceito de discriminação múltipla ou agravada, que são discriminações por fatores diversos.
Imagina, gente, se ser discriminado por um único fator já é prejudicial, imagina quando a pessoa sofre discriminação por vários fatores. É mulher, é negra, é trans. Então, tudo isso se une e acaba gerando uma situação muito mais grave. Alguns autores equiparam isso à interseccionalidade. Alguns vão dizer que não, que discriminação agravada não é a mesma coisa de interseccionalidade, que a interseccionalidade é o resultado de discriminações múltiplas. Mas já para vocês irem fazer, dá uma correlação. E volto a dizer, assistam ao vídeo da professora Kimberly Crenshaw, que eu deixei para vocês no capítulo passado. Ela é que trouxe o termo interseccionalidade, ninguém melhor que ela para falar sobre, e o vídeo é muito interessante. O conceito de racismo, que eles trazem aqui como teoria, doutrina e ideologia, o conjunto de ideias que enunciam um vínculo causal entre as características fenotípicas ou genotípicas de indivíduos ou grupos e seus traços intelectuais, culturais e de personalidade, inclusive o falso conceito de superioridade racial. Gente, a ideia de racismo inverso, reverso, né? De que os brancos também poderiam ser vítimas de racismo por parte dos negros, não faz sentido, porque o racismo existe a partir de uma ideia de superioridade da raça que está praticando o crime. E não existe, né, uma ideia de superioridade de negros em relação a brancos. Historicamente, isso não existe. Brancos não foram escravizados, como nós vimos aqui a partir do século XV, a indústria, a empresa, né, da escravidão. Então, não falem esse tipo de coisa, é muito ignorante dizer isso, né? Não vocês que têm o conhecimento necessário. Então, e deixa isso para o pessoal aí das redes sociais que não sabe o que está dizendo, né? Mas, pelo amor de Deus, jamais vá me escrever uma besteira dessa numa prova. Leiam lá os conceitos, a ideia do professor Silvio de Almeida. Então, vocês vão ler aqui o conceito de racismo. Eu coloco observações aqui embaixo, tá? No item número 5, a previsão das ações afirmativas, com a ideia de que elas não podem ser perpétuas, e o conceito de intolerância. Então, olha como que é bom para confundir racismo e intolerância. Eles trazem aqui intolerância como um conjunto de atos ou manifestações que denotam desrespeito, rejeição ou desprezo à dignidade, características, convicções ou opiniões de pessoas por serem diferentes ou contrárias. Pode manifestar-se como a marginalização e exclusão de grupos em condição de vulnerabilidade. Então, aqui, essa intolerância ela não tem a ver com raça, porque quando isso ocorre em função da raça, a gente tem racismo. Quando são outros fatores, nós temos intolerância. E muitos vêm dizer que a questão da liberdade de orientação sexual, né, por exemplo, discriminar, ofender, excluir pessoas por esse motivo seria uma forma de intolerância. E nós temos aqui nas Américas uma convenção interamericana da mesma época dessa contra o racismo, uma mais genérica para combater discriminação e qualquer outra forma de intolerância. Cuidado com isso, tá? São textos muito parecidos, mas essa o Brasil não ratificou. Ele até assinou, mas não ratificou. Eu coloco essa observação aqui para vocês. Então, existe uma convenção mais ampla e essa para combater racismo, discriminação racial e formas correlatas de intolerância. Leiam todas essas informações que eu trago aqui, essas anotações que eu trouxe para vocês sobre o capítulo 1º. Acho, assim, o melhor para ser cobrado em provas, né? Acho que chama muita atenção da banca. Coloquei aqui para vocês sobre a Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância. Ela é de 2013, entrou em vigor em 2020, só México e Uruguai ratificaram até agora. Então, isso pode ser uma pergunta de prova, né? Tentar confundir vocês. O Brasil ratificou, com status de emenda, inclusive, a Convenção contra Racismo, Discriminação Racial e Intolerância. Assinou, mas não ratificou a Convenção Interamericana contra Discriminação e Intolerância. Então, essa ainda não foi incorporada.
Os direitos a serem protegidos, claro, sempre em condições de igualdade, na vida pública ou privada, do plano individual ou no coletivo. Deveres do Estado, e aí nós temos uma série de artigos com ações a serem praticadas pelo Estado, isso aqui é muito interessante, né? O país se compromete a adotar todas essas medidas para prevenir, eliminar, proibir e punir racismo, discriminação racial e as formas correlatas de intolerância. Vocês vão ler tudo isso aqui com calma. Eu vou marcando aí no texto para vocês, ó, colocando em negrito aquilo que eu acho que pode chamar a atenção, que é novo, né? Como, por exemplo, aqui, os países não podem permitir que exista algum tipo de restrição ou limitação por causa dessa discriminação no acesso à água, recursos naturais, ecossistemas, biodiversidade, serviços ecológicos, né? Essas pessoas não podem ser privadas desse acesso por esse motivo. Aqui no artigo 5º, a obrigação da adoção de políticas especiais e ações afirmativas necessárias. Como o tratado foi incorporado com status de emenda, as ações afirmativas ganham estatura constitucional no nosso país. O Brasil assumiu essas obrigações, e isso aqui é como se estivesse escrito na nossa Constituição, não é isso? Tem status de emenda constitucional, se equipara a uma norma constitucional derivada, secundária. Não é originária, mas é a derivada. Então, ganha muita força. Queira Deus que o nosso país cumpra isso de verdade, não é? Que possamos avançar nessa matéria. A obrigação no artigo 6º de formular e implementar políticas para proporcionar tratamento equitativo, igualdade de oportunidades, dentre elas, políticas de caráter educacional, medidas trabalhistas ou sociais, qualquer outro tipo de política promocional e divulgação da legislação. Para quê? Para que a sociedade conheça. Então, aqui o papel de educação, de conscientização social. Inclusive, a divulgação deve acontecer por meio de comunicação de massa e pela internet, que é o nosso meio mais poderoso de comunicação atualmente. O país se compromete a ter uma legislação interna que proíba racismo, discriminação racial e qualquer outra forma de intolerância, se compromete a reformar ou revogar a legislação que constitua ou produza racismo, discriminação racial e formas correlatas de intolerância. Os artigos 9º e 10 se referem a acesso à justiça. Então, o país precisa de sistemas políticos e jurídicos que reflitam a própria diversidade que ele tem na sua sociedade, não é? Então, as diferentes necessidades dessas pessoas. As vítimas de racismo, discriminação racial e intolerância devem receber tratamento equitativo e não discriminatório, processos ágeis e eficazes e reparação justa, tanto em âmbito civil quanto criminal. Então, direitos expressos aqui para a vítima desse tipo de ato. E olha que legal esse artigo 12, a previsão de que os estados têm que realizar pesquisas sobre natureza, causas e manifestações de racismo, discriminação e intolerância, coletar dados, compilar, divulgar, então ter estatísticas, né? Realmente estudar isso. São informações que muitas vezes nós não temos ou que temos e não são divulgadas, porque não é interessante para o país, inclusive em termos políticos, fazer isso. Importante, no artigo 13, nós temos a previsão de que o Estado, ao ratificar a convenção, ele deve indicar uma instituição nacional que vai ser responsável pelo monitoramento do cumprimento dessa convenção. O Brasil já fez isso, nós vamos ver aqui, e ele também se compromete com uma cooperação internacional. Olha só, em 20 de janeiro de 2022, o Brasil informou que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos é a nossa instituição nacional responsável. Acho mais ideal? Não, porque, a meu ver, isso não deveria ser uma função cumprida por um ministério, que é um órgão eminentemente político. A meu ver, deveria ser uma instituição com participação, inclusive, de sociedade, entidades civis,
mas é o que temos para agora. Tomara que a gente evolua também nisso, porque não acho que esse ministério vai fiscalizar como deveria o cumprimento dessa convenção pelo Brasil por motivos óbvios, né? Um ministério que faz parte do executivo. Então, sinceramente, acho que mandou muito mal aqui o Brasil, mas não temos uma instituição que tem essa função. Nos falta, né, a Instituição Nacional de Proteção de Direitos Humanos, que todos os órgãos aqui eles têm esse caráter político. Por mais que a sociedade participe, nós não temos uma nos termos em que a ONU recomenda. Se existisse, ela poderia ser a instituição nacional responsável. Por ora, fica aqui o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, tá? Vou encerrar esse vídeo, daqui a pouco eu volto para fecharmos aqui esse tema e para falarmos sobre quilombolas, que eu também trouxe aqui algumas informações importantes para vocês, tá certo? Então, até já.